Aqui no Acumuladores de Patrimônio, eu falei bastante sobre o que é que está acontecendo na economia e também falei sobre os efeitos da taxa de juros e como isso pode e acaba afetando também as nossas vidas, né? Investimentos e até mesmo a maneira como a gente vai empreender aqui no Brasil. Proteger o patrimônio é algo que deveria até ser ensinado na escola. A gente vê aí incontáveis pessoas que financiam um carro ou até mesmo um apartamento com juros altíssimos falando que aquilo é um investimento. Mas na verdade é algo que pode prejudicar a saúde financeira dela, né? Ou até mesmo falir uma pessoa ou uma empresa por esse exagero aí de crédito. A verdade é que, de maneira bem simples de se entender, a economia ela funciona com ciclos. Existe o ciclo de baixa nas taxas de juros, onde fica muito interessante pegar crédito, investir em empreendimentos e investimentos no geral. Afinal, a taxa de crédito fica muito atrativa. E existem também ciclos de alta na taxa de juros para poder controlar a inflação, onde a política monetária vai sufocando a economia até acontecer uma desaceleração econômica para poder desestimular. E aí sim acontecer outro ciclo de baixa e mais estímulos fiscais, né, para poder acelerar o crescimento do país de novo. Ou seja, é sempre assim, ciclo de alta, ciclo de baixa, né? E nessa dança das cadeiras, o dinheiro vai perdendo valor. As pessoas de discernimento financeiro procuram se proteger e quem não se importa muito, às vezes também, infelizmente, né, por falta de conhecimento, procura culpados e fica mais pobre, infelizmente. E sim, apesar de existirem crises, também existem chances de se empreender, oferecendo soluções, aproveitando que um setor está decaindo para poder encontrar formas de criar um modelo de negócio que se beneficie da situação e ofereça também o melhor custo-benefício ou até melhores soluções para os clientes, dependendo do setor, é lógico. Olha, diferente de outros países, nós brasileiros estamos habituados com crises e isso ensina, além de resiliência, criatividade para poder se sobressair de situações mais difíceis. Deixa eu te falar uma coisa também que é muito comum de se falar agora. Gastar menos, poupar mais e tentar ganhar mais dinheiro não vai proteger o seu patrimônio, o seu dinheiro. Existem maneiras de rentabilizar o seu dinheiro ao invés de deixar ele na poupança ou até mesmo morrendo aos poucos na conta corrente, perdendo valor pela inflação. Isso mesmo, na verdade as coisas não só estão ficando mais caras pela correção de preços que é feita seguindo a taxa de juros, como também o nosso dinheiro está perdendo valor. Explicando de maneira bem simples, a inflação ela estando em 14%, né, como eu acredito que ela vai até passar um pouco disso ou até muito mais, né, dependendo das perspectivas aí, o seu dinheiro, né, em um ano perdeu 14% do valor. Ou seja, você tem um poder de compra 14% a menos. Sem contar que a inflação na economia real ela é muito maior do que a oficial. Isso porque uma das causas, né, da inflação é o aumento do petróleo, que por necessidade de cadeia produtiva precisa seguir com a paridade internacional para que não falte combustível, na verdade. Também tem um fenômeno muito comum na economia, que é a chamada inflação psicológica. É assim, os empreendedores veem os outros aumentando os preços e acabam fazendo a mesma coisa, ou por ignorância mesmo, né, por achar que isso é um efeito da política monetária, ou até mesmo, como o próprio nome já diz, psicológica. Já que os concorrentes estão aumentando, eu vou ter que aumentar meu preço também. Isso acontece porque o aumento em commodities é sentido no bolso de todos que vivem a mesma política monetária. Não é por malícia. Existem maneiras de proteger o seu dinheiro, né? E eu vou te explicar agora. E eu vou começar logo com o CDB, que é basicamente o empréstimo que você faz ao seu banco, né, ou ao banco que você preferir também. Todos os bancos têm essa modalidade de investimento, tá? E nesse caso, é importante sempre investir em CDBs que tenham liquidez diária, ou seja, que você possa resgatar quando você precisar ou achar cabível. Os CDBs, né, eles acompanham o CDI, que é a taxa interbancária que acompanha a Selic. Especificamente, ele rende 0,10% a menos só, tá? Ou seja, se a Selic estiver em 14,25%,
ele vai render ali por volta de 14,15. E esse investimento ele é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E outra coisa, muita gente tem essa dúvida, né, sobre o FGC. Essa proteção só vale para instituições privadas, tá? E em questão dos títulos do governo, eles não são cobertos, lógico, né, pelo FGC, mas são muito seguros, né? A economia de um país. Tem também a proteção em títulos pós-fixados, aqueles que você só vai saber o quanto rendeu depois do vencimento. Os títulos IPCA são a melhor opção em questão de segurança e tem também o benefício de acompanhar a inflação. Já adianto que não é vantajoso vender o seu título antes do vencimento. Também não faria sentido, né? Afinal, o seu dinheiro ele estaria protegido por conta das oscilações na taxa de juros. E alguns títulos IPCA pagam até uma taxa a mais, né? Justamente por esse tempo de resgate, né? O chamado prêmio. Outra maneira de aplicar o seu dinheiro é no Tesouro Selic, né? Lá funciona da mesma maneira. Você empresta o seu dinheiro, no caso, né, o governo, você empresta o seu dinheiro ao governo e tem a vantagem também de após 30 dias você ficar livre, caso você não resgate, é lógico, né, livre de IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. O seu dinheiro rende, como o próprio nome já diz, né, indexado à taxa Selic, que é usada para controlar a inflação. Basicamente, enquanto o dinheiro de maneira geral está perdendo valor por conta da inflação, você se protege com a rentabilidade ganhando mais dinheiro. Todos os investimentos atrelados a indexadores como CDI, Selic, IPCA, IGPM, todos eles acompanham a taxa básica de juros e acabam te protegendo desses momentos cíclicos e te ajudam até a ganhar com isso também. Todos esses produtos que eu estou falando aqui, eles estão disponíveis em bancos e corretoras. Lembrando que é de extrema importância escolher uma instituição saudável, tá? Olha, eu não citei aqui CRI, CRA ou debêntures porque são investimentos, apesar de estar na renda fixa, são investimentos de dívidas, né, para empresas privadas ou empreendimentos, o que sinceramente geraria mais risco do que proteção para você. Aliás, para quem gosta desses recebíveis, assim como eu, prefere comprar cotas de fundos imobiliários que investem nesses certificados de dívidas de maneira mais estratégica, digamos assim, para poder gerar renda mensal. E já entrando nesse assunto, né, quem investe em fundos imobiliários, né, ações, tem a oportunidade agora, né, de comprar ativos super descontados e a maioria nem sequer está sendo afetado nos balanços pelos efeitos da crise, exatamente por estarem em setores não cíclicos. Mas para quem não está habituado com esses investimentos ou está começando a investir, o ideal, tá, é iniciar com investimentos mais conservadores e de proteção, né, como eu estava falando antes. Mas para quem já investe em FIIs ou em ações, sabe que quando a crise passar, os ativos vão subir de preço e, consequentemente, o valor do patrimônio, além de ele aumentar, você também ganha com a distribuição de dividendos. Eu estou deixando aí na descrição uma coisa que é extremamente necessária para todo investidor e toda pessoa também, afinal, saúde financeira depende de organização. E eu estou deixando aí a melhor planilha de investimentos, né, para poder você organizar sua vida financeira e principalmente seus investimentos, com divisão de classe de ativos, porcentagens, preço médio, lucros, ganho de capital, prejuízos, dividendos, tudo isso para, além de você tornar a sua gestão de patrimônio mais profissional, deixar a declaração de imposto muito mais fácil pela sua organização. E uma coisa muito importante, eu criei esse vídeo aqui no único intuito de te ajudar com insights que você precisaria pagar para ter. Então se inscreve para poder fazer parte do Acumuladores de Patrimônio, ativa o sino de notificações para que o YouTube te avise dos nossos próximos vídeos e deixa seu like em forma de apoio e, o mais importante, o seu comentário com a sua opinião sobre o que é que você achou do conteúdo. Eu preciso saber como é que a gente está indo para poder agregar mais valor para vocês. Valeu e até a próxima.